Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Flamengo 1, Inter 1, um empate de favoritos no Maracanã. Vamos falar sobre isso. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo no primeiro comentário você baixa o app do Flash Score, o aplicativo que eu uso para o meu trabalho, que eu uso para acompanhar a estatística dos clubes, dos jogadores, classificação em tempo real. Começou o Campeonato Brasileiro, você quer todo tipo de estatística e a classificação em tempo real, saiu um gol, o que isso muda na tabela? No app do Flash Score você tem isso totalmente de graça, não paga nada, nem para usar, nem para baixar. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de domingo, depois da gente ter tido o começo do Campeonato Brasileiro com 6 partidas neste sábado. E claro que o principal destaque é o jogo entre Flamengo e Internacional no Maracanã, jogo entre dois times considerados favoritos. A tabela teve outros jogos também, que eu estou deixando aqui. Começou com o Cruzeiro vencendo o Mirassol por 2-1 e numa tarde de sábado muito positiva para o Cruzeiro, né? Não só pelos 3 pontos, mas pela forma como foram os 3 pontos, né? Com gol do Dudu, gol do Gabigol, uma recuperação do William, que foi muito criticado no Campeonato Mineiro, dando as 2 assistências, e com o Cássio pegando o pênalti. Acho que o Cruzeiro até sofreu um pouquinho ali no segundo tempo, né? Acho que o Cruzeiro teve muito problema ali no segundo tempo para conseguir administrar o resultado. O Mirassol teve muito volume de jogo, teve até algumas chances, mas no fim, uma vitória importante do Cruzeiro para começar bem o campeonato, uma vitória para o trabalho do Leonardo Jardim começar muito bem também. Tivemos na Arena Castelão o Fortaleza ganhando por 2-0 do Fluminense, num primeiro tempo irreconhecível, num primeiro tempo muito ruim do Fluminense, e um primeiro tempo muito efetivo do Fortaleza, né? Fortaleza fez 1-0 logo no começo do jogo, numa escapada do Marinho, numa produção ofensiva que habilitou o Marinho aberto na direita. Ele rolou para o meio, o Lutero fez o gol, primeiro gol do Campeonato Brasileiro. Depois o Tinga, num escanteio longo, fez um gol de cabeça, uma bela cabeçada do Tinga, para fazer 2-0. E o Fluminense até melhorou um pouco no segundo tempo, mas uma vitória justíssima, muito boa do Fortaleza, para também fazer a virada de chave, né? O Fortaleza vinha de atuações bem apagadas, tanto atuações ruins mesmo, tanto no Cearense quanto na Copa do Nordeste. Vem o Brasileiro e estreia vencendo o Fluminense por 2-0, resultado que gerou a queda de Mano Menezes. Vou falar sobre isso especificamente num vídeo aqui. E aí, uma boa vitória do Fortaleza. O Vojvoda ali precisava dar uma resposta, e essa resposta veio no Campeonato Brasileiro. Grêmio e Atlético foi um jogo muito bem disputado, na minha visão. O Atlético estava bem no jogo, inclusive, quando tomou 2-0, 2 gols rápidos. O primeiro gol, inclusive, tem ali um questionamento se houve falta ou não, se houve pé alto ou não do Amuso. Para mim não houve, para mim foi tranquilo. Ele levanta o pé, mas ele não encosta em nenhum momento no Lianco, não, no Natanael. Ele não encosta no Natanael em nenhum momento. Depois sai o gol do Arezzo, e logo em seguida, esse gol saiu aos 37, aos 45, numa bela construção ofensiva, a bola chega depois de um desvio, mas o Grêmio fez uma bela construção, a bola chega para o Edenilson bater de primeira e fazer o gol. Então, assim, o Grêmio fez 2-0, no segundo tempo o Rony diminuiu para o Atlético ainda teve boas oportunidades ali no segundo tempo. Segundo tempo foram 12 finalizações do Atlético e apenas 3 do Grêmio, mas acabou que o Atlético não conseguiu fazer o gol, e o Grêmio também estreou vencendo. Outro time que precisava, né? Depois de perder o Campeonato Gaúcho da forma que foi, sendo muito superado pelo Inter na decisão, o Grêmio dá uma resposta com uma boa vitória para começar o ano. Juventude fez 2-0 no Vitória, 2 gols do Tagliari, e
ainda teve um gol anulado do Enio no finzinho, na reta final do primeiro tempo. Bela vitória também do Juventude. E no único 0x0, até aqui o primeiro 0x0 do Brasileirão, o São Paulo ficou no 0x0 com o Sport. O Luciano sofreu um pênalti logo a 3 minutos. O Caleri pegou a bola para bater, jogou muito alto, a bola saiu, 0x0. E ali o torcedor do São Paulo já ficou apreensivo com o que seria uma partida muito abaixo do aceitável ali em termos de produção ofensiva, mesmo com desfalques, né? O São Paulo não teve nem Oscar nem Lucas, mas uma partida muito abaixo, uma partida em que faltou dinâmica ao time do São Paulo, dificuldade de fazer a transição com mais rapidez. Então foi o jogo, nesse horário eu fiquei com o Cruzeiro e Mirassol no tablet e fiquei vendo o jogo do São Paulo na TV. São Paulo muito abaixo, né? Inclusive o Zubeldia muito pressionado, essa pressão só aumenta. Ele entrou com uma trinca de meio campo com Marcos Antônio, Alisson, Luiz Gustavo, além dos 3 zagueiros, Sabino, Alan Franco e Arboleda. E aí nas alas, Igor Vinícius e Wendel. No fim, mesmo com o Marcos Antônio um pouco mais liberado para chegar, com o Wendel liberado para chegar pela esquerda, no fim, basicamente, o São Paulo viveu do que o Luciano tentou fazer. E o Luciano ainda me parece que sentiu um problema muscular ainda no primeiro tempo, foi ser substituído só na reta final, na panturrilha, na verdade. Então, depois que o Luciano saiu, aí piorou ainda mais o time do São Paulo. O time não conseguiu criar praticamente nada e a torcida muito na bronca. Na verdade, o Sport teve, com o Leno Lobato, a melhor chance do jogo depois do pênalti do Caleri, né? Uma bola ali no começo do segundo tempo, que ele foi acionado na esquerda, entrou na área, ganhou a vantagem, na hora que bateu o cruzado, tirou do Rafael e tirou do gol também. Então, assim, no segundo tempo, depois do pênalti perdido, a melhor chance do jogo foi do Sport. Uma partida decepcionante, o São Paulo começa empatando em casa. E o jogo de fundo, né, o jogo principal do dia, foi Flamengo e Internacional, que terminou 1-1 no Maracanã. E como eu coloquei aí no título, foi um empate de favoritos ao título, de favoritos à grande campanha. Pelo que eu olhei nos rankings, ou Power Rankings, eu participei lá no canal do Vitor Canedo aqui no YouTube, tá? Participei de um lá. Em todos esses rankings pré-campeonato, todos que eu vi esses dois, Flamengo e Inter, entre os 5 principais favoritos. Sempre estando ali na média, Flamengo, Inter e Palmeiras, sempre entre os 5, e aí os outros dois revezavam. Sempre aparecendo muito Corinthians, aparecendo Botafogo, aparecendo às vezes o Atlético Mineiro, mas esses 3, Flamengo, Palmeiras e Inter, sempre aparecendo no top 5. E o jogo que os dois fizeram no Maracanã foi um jogo de quem de fato parece, ou que dá bons indícios de que vão brigar pelo título ou vão brigar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, né? Foi um belo jogo de futebol no Maracanã, com o Inter saindo na frente no meio do primeiro tempo, o Flamengo empatando no começo do segundo e tendo muitas chances para virar. E gostei demais da dinâmica do jogo, né? Com 2 dos melhores treinadores do futebol brasileiro na atualidade, e com Roger Machado mudando o time do Inter no meio do primeiro tempo, para matar ali a dupla de ataque que o Felipe Luiz colocou, Juninho e Bruno Henrique. Então ele puxa o Fernando, o volante, para ser terceiro zagueiro, libera o Bernabé para ser um atacante, libera o Bernabé para disparar ali isso aqui foi o meu alarme que eu botei e tocou no meio do vídeo. Esqueci que eu tinha botado o alarme. Liberando o Bernabé para ser um ala pela esquerda. Inclusive, o Bernabé, lá no Flash Score, foi eleito melhor em campo. Na avaliação do Flash Score faz essa avaliação também.
o Bernabé foi eleito o melhor em campo com 7,9 de média. Jogou demais o Bernabé. Que lateral, né? Que lateral. Já foi o melhor lateral do campeonato passado, jogando muito bem. Então o Roger mudou o time do Inter, passou para 3 zagueiros, liberou o Bernabé, passou a ter muito volume pelo lado esquerdo, e assim ele alternou de lados, né? Uma hora estava o Wesley na esquerda, outra hora estava o Vitinho, ele trocando, e assim o time do Inter cresceu e fez 1-0, deixou o Flamengo em dificuldade em alguns momentos ali no primeiro tempo, mas rapidamente o Flamengo já voltou para a partida. Foi um jogo muito bom, porque primeiro, os dois times tinham desfalques, né? Os desfalques do Flamengo até mais sentidos, né? O Flamengo, e eu nem estou considerando Vinha e Pedro como desfalques, porque eles já estão afastados desde o ano passado. Estou falando só dos desfalques de agora. Gerson, que é o melhor jogador do Flamengo, acabou de ser eleito o melhor jogador do Campeonato Carioca, e Arrascaeta fora, e o Danilo, que poderia, inclusive o Léo Pereira sai machucado no segundo tempo, e o Danilo não estava lá à disposição. Então, assim, dos dois times desfalcados, e mesmo assim fizeram um belo jogo de futebol. No fim, se a gente analisa o que foi o jogo, a gente vê que o Flamengo produziu muito mais para vencer o jogo. E era esperado que o Flamengo produzisse. Era o Flamengo jogando em casa, era o Flamengo diante do seu torcedor. Então aqui, ó, tem as estatísticas da partida, lá do Flash Score. 62% de posse para o Flamengo, 38% para o Inter. Isso não é novidade, né? O Flamengo normalmente tem mais posse de bola que o adversário. Finalizações, 19 do Flamengo, 5 do Inter. No gol, o Inter só finalizou uma bola no gol, que foi o gol do Bruno Henrique. O Flamengo finalizou 5 chances claras, 4 para o Flamengo, uma para o Inter. Então, assim, e ali lá em cima aquela métrica de gols esperados, né, XG, que é como se fosse uma métrica matemática de como foi feita a jogada para finalização, que você diz quantos gols eram esperados. Então você vê que nos gols esperados, não é lógico que não é matemático certo, mas ali é uma métrica que os departamentos de estatísticas dos clubes usam. Você vê que o Flamengo produziu mais, produziu para ganhar o jogo e acabou terminando empatado. É algo esperado entre jogos de times desse poderio, né? Acho que o Inter vai empatar fora de casa com outros times favoritos, como alguns favoritos irão ao Beira-Rio e também conseguirão empatar. Acho que o Flamengo tem condição de ir ao Beira-Rio, por exemplo, e devolver esse empate para zerar a conta, pensando só entre eles. E pela postura do Flamengo, acho que o torcedor do Flamengo saiu do Maracanã satisfeito, porque a torcida do Flamengo, já falamos sobre isso aqui, às vezes isso joga contra o Flamengo. A torcida do Flamengo tem uma questão também não só de ganhar, especialmente nessa fase em que o time do Flamengo, né, é um time forte, ali de 17, 18 para cá. A torcida do Flamengo cobra que não só vença, cobra também que vença sendo protagonista do jogo. E o Flamengo foi protagonista do jogo. O Flamengo jogou como a torcida do Flamengo gosta, como a torcida do Flamengo espera. O Flamengo foi para cima, o Flamengo tomou 1-0 num contra-ataque em que o Flamengo estava com, sei lá, 6 ou 7 jogadores no campo de ataque, e aí o Inter construiu uma jogada fantástica, com o apoio do Bernabé e com o Alan Patrick gerando jogo ali, com o Vitinho puxando, saindo da direita para dentro para puxar a marcação, para abrir espaço para o Bruno Henrique estar livre lá no segundo pau, atacando, batendo de primeira. Então o gol do Inter é belíssimo, é um gol de quem trabalha, porque o Inter domina a bola ali no contra-ataque, circula ali a bola pelo lado esquerdo, atrai o Flamengo para o lado direito da defesa do Flamengo para gerar o espaço do outro lado para fazer o gol. Então, mas nesse momento era um momento em que o Flamengo estava atacando. E depois de tomar 1-0, o Flamengo teve várias oportunidades de gol. 2 cabeçadas do Juninho, teve uma finalização do Bruno Henrique,
no segundo tempo, depois que o Flamengo empata no gol do Léo Pereira, num gol depois de uma bola parada que o Michael recebe livre na área, chuta, o chute não sai bom e acaba virando uma assistência para o Léo Pereira. Logo depois o Léo Ortiz dá um lançamento de uns 45, 50 metros, cai no pé do Juninho, o Juninho sai de cara para o goleiro Antony, né, que já era o Antony, o Rocher saiu machucado com um problema no dedo, e o Juninho de cara para o gol, bate de primeira, joga a bola na trave, tinha até a chance de ajeitar. Então, e aí, a partir daí o Flamengo pressionou, teve oportunidade, teve chance, acabou não conseguindo fazer o 2-1. No fim, o Inter ainda teve uma chance muito boa, de novo com o Bernabé, né? Uma inversão da direita para a esquerda, pegou o Bernabé ganhando lá não me lembro se era do Wesley, ou ganhando de um jogador lá na esquerda, rolou para trás, o Alan Patrick acabou chutando muito mal, estava desequilibrado, chutou para o alto. Então, o Flamengo jogou como a torcida do Flamengo espera que o Flamengo jogue. Acabou não vencendo. E aí vai méritos para o Internacional. Se defendeu muito bem, teve a capacidade de administrar, de gerar uma posse de bola que lhe permitiu descansar na reta final do jogo. Depois que o Flamengo empata, o Flamengo vai para cima, tem 2, 3 chances ali, inclusive essa do Juninho, e depois o Inter conseguiu, fazendo as trocas, colocar jogadores ali que mantiveram um pouco a posse de bola para arrefecer um pouco a pressão do Flamengo, e no fim ficou 1-1, que acho que é 1-1 que foi merecido até, foi... Assim, não é um absurdo 1-1 pelo que foi o jogo. Acho que o Inter jogou bem também dentro do que ele podia fazer. Se tivesse que ter um vencedor, teria que ser o Flamengo pelo volume de jogo. Então, em termos de postura, de protagonismo, o Flamengo jogou bem do jeito que a torcida quer que o Flamengo jogue e que o Felipe Luiz quer que o Flamengo jogue. O Felipe Luiz, inclusive, falou sobre isso, né? Que ele não tem mais nada a pedir para o time. O time jogou bem, teve chance, teve força para buscar a virada, acabou não conseguindo. E ele falou que é assim mesmo. Então, eu gostei do jogo. Para mim, os dois times se portaram, mostraram que vão brigar pelo título, vão ter força para fazer grande campanha. E aí a gente vai ter que ver como vai funcionar o campeonato. Nesse domingo tem Palmeiras e Botafogo, um jogo muito interessante para ver, que em tese seria a abertura do campeonato se esse jogo pudesse ter sido no sábado. É um jogo muito, muito, muito interessante logo na primeira rodada, e a gente vai trazer aqui as informações e as minhas impressões. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem aqui no primeiro comentário fixado, baixa o app do Flash Score. Como eu disse, várias coisas aqui que a gente usa do Flash Score e ele está totalmente de graça à sua disposição. Só clicar no primeiro comentário fixado do vídeo, fazer o download, é de graça para baixar, de graça para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!